Alô, muito boa noite. E aí, beleza? Como é que foi a semana? Emocionante, né? Agitada. Pelo menos a minha foi bastante. Vamos falar o seguinte: eleições americanas. E o que que eu tenho com isso? Vamos lá? Deixa eu te explicar o que que você tem com isso. Na próxima semana nós vamos ter as eleições municipais. Mas o que que tem a ver isso tudo? O que que isso muda a minha vida? O que muda a sua vida é o seguinte: eu não sei se você acompanhou o que que acabou de acontecer, o que que foi decidido hoje, o que que vinha sendo decidido nos últimos dias com as eleições americanas. E a gente corre um sério risco aqui no país. O cenário não pode ser simplesmente o mesmo e tá tudo bem. Nesse caso, não tá tudo bem. E aqui eu não estou defendendo direita, esquerda, centro, nada disso. Primeiro ponto que a gente precisa conversar é o seguinte: qual que é a sua opinião política? Aqui, entende, não tem o que é certo, ou você é direita ou você é esquerda. Existem várias outras vertentes e isso tudo tem que fazer sentido para você que é eleitor, para você que se envolve com política, para você que é líder de alguma coisa. Isso tudo tem que fazer sentido para você, para mim, para você. Então aqui, primeiro ponto, quebra esse conceito de direita, esquerda, centro, tal. Às vezes você luta muito mais por sua liberdade, pelo da sua família, pelo da sua comunidade. E aí isso não pode ficar limitado a um conceito político. Beleza? Primeiro ponto é esse. Agora vamos dar um pulinho na América. Primeiro ponto da América. A América dita a economia do mundo. Ah, Maico, mas e aquele outro país lá de onde veio o vírus? Então, aquele outro país está passando por um momento. Historicamente, quem diz como a coisa funciona, quem influencia todo o resto é a América. E qual que é o impacto com a eleição de lá? A questão não é se o candidato de direita ou de esquerda ganhou, a questão é o que aconteceu, como foi a forma da eleição. Primeiro vamos entender o seguinte: como é que ocorrem as eleições lá? Lá não é simplesmente o voto, todo mundo vai lá e vota e tá tudo certo e quem tiver mais votos ganhou, parabéns, saúde e seja feliz. Não é assim. Lá funciona por regiões. Então nem sempre o mais votado é o cara que é eleito. Cada região tem seus delegados. E aí os votos elegem os delegados, né, que elegem as regiões, ou melhor, que fazem o somatório das regiões, e de acordo com quantos delegados e cada região é dita a eleição, ou melhor, né? Quanto mais regiões o candidato obtiver votos, ele é eleito. Eu estou explicando de maneira muito simples, muito rápida, porque senão o vídeo fica longo. Se quiser eu posso explicar melhor isso depois. Mas é para você entender o seguinte: não necessariamente o candidato mais votado por pessoas, ele vai ser eleito. Influencia a questão das regiões, beleza? Um outro ponto complicadíssimo: existe a possibilidade de voto por correio, ou seja, eu voto hoje e meu voto vai ser apurado daqui a 2, 3, 4, 5 dias, mais ou menos assim, tá? Mais uma vez, eu tô explicando muito rápido por causa do tempo do vídeo, porque senão fica agarrado, beleza? Qual que é o grande ponto? Foi solicitado algumas auditorias e estão sendo levantados vários questionamentos de que tem gente morta votando, de que tem região que tem mais voto do que tem habitante. Então esse tipo de questionamento está sendo levantado em meio à eleição. Ah, Maico, mas isso aí é o adversário e tal. Cara, não pode ser assim. Se o processo eleitoral está sendo questionado neste nível, se está sendo levado para a Suprema Corte, é porque tem coisa muito errada acontecendo. Se não fosse tão absurda assim, simplesmente teria aquelas questões, né, partidárias e tudo, mas está tudo bem. E não, tem coisa muito séria sendo questionada. E aonde a fumaça tem uma praga de uma brasinha ali incendiando. Então entende que algo de errado está acontecendo, beleza? Hoje foi decidido a eleição e o candidato, né, adversário, né, contrário aí ao Trump, foi eleito, o tal do Biden, é isso aí. Tá, mas e aí, o que isso acontece com a gente? O que acontece com a gente é que esse cara, se você for procurar o histórico dele, ele não é o cara mais popular. Você conhecia ele antes de falar das eleições? Você sabe do histórico dele? Então qual que é o ponto?
Ninguém sai como candidato, acorda, hoje eu vou me candidatar. Não, não é assim. É o partido que te escolhe e decide numa votação seguinte, quem nós vamos mandar como candidato para tal eleição. Normalmente é assim. Para as grandes eleições. Para vereador não, né? Para vereador você acorda e fala, hoje eu vou me candidatar. Ih, vida que segue. Então, mas daí para cima o buraco é um pouquinho mais embaixo. Então, qual que é a questão? Esse cara, eu não estou questionando a competência dele, tá? Eu estou questionando a popularidade. Ele não era o cara mais popular do partido, entendeu? Dentro do próprio partido ou dos partidos que envolvem essa questão, eles tiveram rachas e questionamentos. Então ele foi eleito com o mínimo de apoio necessário. Ele não foi unanimidade. Outra coisa, a máquina legislativa é contrária a ele. Eu estou falando de Câmara, estou falando de Senado, vamos falar do Poder Legislativo americano. É contrária ao cara que foi eleito. Então você entendeu o nível de treta que vai ter dentro do governo americano? Tá bom, Maicon, mas e aí o que eu tenho com isso? O que tem com isso é que se eles influenciam a economia do mundo, se o barraco deles tiver uma zona, todo mundo vai sentir o reflexo disso. Entendeu? Esse é o ponto. Aí agora traz aqui para dentro de casa. A gente está prestes a uma eleição municipal. E aí existe candidato brigando, um falando mal do outro. Cara, entende o seguinte, o momento da eleição é para o candidato te mostrar o plano de governo dele, ele te mostrar o que ele vai fazer de bom para você, para sua comunidade, para o seu município. É para isso que serve esse período para o cara fazer campanha. É para falar o seguinte, a campanha ela é simplesmente para o seguinte, ó, nós temos tais e tais problemas e eu vou resolver junto com a minha equipe assim, assim, assim. Não é para usar o tempo de campanha dele para falar mal do candidato A, do candidato B, que fulano presta, ciclano não presta, a mulher do outro presta, a mulher do outro não presta, e tá todo mundo envolvido em treta e corrupção. Não é para isso. Então, o que eu quero chamar a sua atenção? Se o cara que você está pensando em votar, ele está depositando a energia dele em criticar a gestão do outro, ou falar mal, ou causar intriga, causar treta, me perdoe o comentário, ele está cagando para você e para as necessidades da sua comunidade, do seu município. Eu vou voltar um pouquinho. O período de campanha, ele serve para mostrar as deficiências, as dificuldades, os problemas da sua comunidade, do seu município, e o candidato mostrar o que ele vai fazer junto com a equipe dele para resolver isso tudo. É para isso. Entendeu? Então esse é o ponto. Preste atenção em quem você vai votar. Eu não estou falando que você tem que votar em um ou em outro. Eu estou falando que entende o contexto e aí começa a enxergar o seu candidato com outros olhos. Primeiro, se ele já está na máquina há muito tempo e ainda não resolveu as coisas que ele deveria ter resolvido, cara, começa a questionar. É simples assim. 4 anos para trabalhar, não resolveu não? Troca, bota outro. Outro ponto. Tá envolvido em treta? Aqui, ele não tá ali para arrumar treta, ele não tá ali para ser legalzinho, bonzinho ou brigar com os outros, não. Ele tá ali para prestar um serviço para você. Se ele fez uma escolha, uma opção por trabalhar na máquina pública, né? Então ele tá ali prestando um serviço para você. Beleza? Então aqui é outro ponto negativo. Se ele tá envolvido no meio dessa discussão disso tudo, aqui tá tudo errado, tá? Começa a se questionar. Pensa no seguinte, se eu fosse contratar alguém, e aí vamos finalizar, né? Se eu fosse contratar alguém para trabalhar na minha casa, para administrar a gestão financeira, né, da minha casa, para fazer a gestão financeira da minha casa, para tocar as obras da minha casa, quem que eu contrataria? Eu contrataria fulano ou ciclano, ou beltrano. Se você tem dúvida, cara, pesquisa um pouco mais sobre o seu candidato. Entende um pouco melhor em qual contexto que ele está envolvido. E aí, na boa, se você não tem confiança de contratar esse cara para ser um profissional, para administrar o seu dinheiro, a renda da sua família, a estrutura do seu patrimônio, me perdoe, esse cara não presta. E aí você vai votar nele para administrar isso tudo no seu município. E aí depois você reclama que está tudo uma zona. Beleza? Pensa um pouquinho a respeito. Forte abraço, fica com Deus, até mais.